tarde a todos. Com grande alegria, né? Estamos aqui mais uma quarta-feira. Então, por isso, vamos elevar o nosso pensamento ao teu Mestre Jesus. Imaginar a sua figura chegando até nós, nos envolvendo com a sua luz. E agradecer a eles por podermos estar aqui mais uma tarde. Agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, por podermos estar aqui, que é pelo trabalho deles, que nós possamos vir aqui receber esse entendimento, essa luz, que sempre toca o nosso coração. Por isso, Jesus, muito obrigado por tudo, mas como eterno pedintes, Pai, que nós somos, nós te rogamos que seja sempre conosco, nos ajudando na nossa caminhada para termos o discernimento e o entendimento. Abençoa, Jesus, esta casa sempre com a sua luz. Derrama a sua luz em todos os cantos e para todos os trabalhadores que aqui se encontram. Envolva também, Jesus, aqueles que não puderam estar aqui hoje. Vibramos também, Jesus, pelo nosso Brasil, para que a paz se estabeleça, Senhor, para a nossa terra também, que cada ponto desse campo possa chegar a sua luz, envolvendo a cada um. E hoje também em especial, vamos pedir, Senhor, pela mãe da nossa Ana, trabalhadora aqui da casa, que se encontra também com dificuldades, problemas de saúde, que o Senhor possa estar envolvendo lá. E também a mãe da nossa amiga Marlene Almeida, também outra aqui da casa, que a mãezinha dela também se encontra enferma. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos. Deus nos abençoe, nos ilumine, nos auxilie, para que a gente possa juntos aprendermos a lição. Nós vamos falar hoje sobre Espiritismo e divulgação. Eu encontrei aqui nesse livrinho Cartas e Crônicas. É um livro psicografado pelo Chico, do irmão X. Então, eu vou ler para vocês primeiro essa historinha aqui, para depois a gente conversar a respeito do Espiritismo e divulgação. Aí diz assim, o irmão X: o excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideias muito próprias acerca do pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião não se discute, religião a gente não conversa, né? Isso ele fala. Que esses assuntos de fé e religião, ele costumava dizer, assunto exclusivo da consciência de cada um, tá? Na biblioteca franqueada aos amigos, descansavam tomos em percalina e dourados, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda, espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, enquanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância. Espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo. Encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse, e prosseguiu vida fora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite. O irmão X foi chamado
para ir visitar, para confortar esse Joaquim Mota aqui. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no foro. Ambos, amadurecidos na existência e na profissão, após os 60 de idade, eram associados invariáveis de trabalho e de luta, juntos, sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Sem o colega ideal, baqueara Mota em terrível angústia. Trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito. E tanto rogou a concessão em preces ocultas, que ali nos achávamos, o irmão X foi lá, em comissão de 4 cooperadores, com instruções para levá-lo ao companheiro que ele tinha acabado de desencarnar. Interessante isso aqui. Desligado cautelosamente do corpo, que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao revê-lo, e nós, enternecidos, seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Mota, meu caro Mota, o que tinha desencarnado. Esse aqui estava falando, tá? O Mota, Joaquim Mota, que estava vivo. Então, Mota, meu caro Mota, soluçou o desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você, Mota, saiba você que a vida continua. Aí o Mota responde, mas eu sei disso, meu amigo. Desde muito cedo entrei em conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, ninguém. Ah, você sabe então que o homem na terra é um espírito, habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio positivamente aterrado. Sei sim. E você já foi informado que quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito, muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Mota, Mota, gritou o outro, visivelmente alterado. Você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre, são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? Que estamos enviados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, sim, meu caro. Não apenas creio, sei que tudo isso é verdade inconteste, desculpe. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas? E podem existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, ralando na loucura e no crime? Claramente, sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou espantado. Mota, Mota, ouça.
Você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém depois da morte consegue fugir de si mesmo? Sim, sim. Nesse instante, porém, Licinho desvairou-se. Passeou pelo recinto, o olhar repentinamente esgazeado, fez instintivo movimento de recuo e bradou: fora daqui, embusteiro, fora daqui! O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licinho, meu amigo, que vem a ser isso? Acalme-se, acalme-se, sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca, embusteiro mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado na sombra do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca, nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado nas trevas. Mota em pranto, intentava redarguir, mas interferimos a fim de sustar o desequilíbrio e para isso era preciso afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e o advogado lhe apossou-se do corpo físico. Nada de insegurança que o impelisse à ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Estremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro, que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento em que figurava o ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior. E naquele mesmo instante da madrugada, começou a pensar de modo diferente em termos do espiritismo e da sua divulgação. Gente, Kardec nos fala que a gente não deve fazer, vamos dizer assim, fazer com que os outros pensem como a gente, aceite a religião como nós aceitamos a doutrina espírita. Por quê? Porque religião é uma coisa que a gente tem que sentir. Não é uma coisa que você é obrigado a aceitar e depois aquilo lá não encontra recesso no seu coração e aí você se afasta. Aí você vai experimentar outro. Experimenta outro, experimenta outro. Até você conseguir chegar naquela que fale ao teu íntimo. Então, em realidade, Kardec fala que a gente não deve, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas venham para a casa espírita somente por curiosidade. É por isso que hoje, por exemplo, o que é aberto ao público é só estudo do Evangelho e a divulgação da doutrina espírita. Quais são os pontos principais da doutrina espírita? Para eu raciocinar, para eu escutar um pouco, do que o Espiritismo traz para nós. Se é verdade, se não é verdade, tem que passar pelo crivo da razão. Porque só vai fazer moradia dentro de nós se nós estivermos nessa faixa vibratória, querendo respostas que em outros lugares a gente não consegue. Então, a gente fala assim, a gente deve divulgar. Deve divulgar com quem, primeiramente? Olha ali, ó, com aqueles que nós consideramos nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que são achegados, principalmente a nossa família. A nossa família. Mas como que a nossa família vai aceitar se eu falo uma coisa, dou conselho de uma coisa e faço completamente diferente? Não tem jeito. A gente tem que seguir o Cristo. Primeira coisa é seguir o Cristo. A doutrina espírita estuda Jesus profundamente.
E tem uma palavra de Jesus que fala assim: nem todos os que lhe dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O que Jesus quer falar com isso? Tem na parte do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: Senhor, nós divulgamos o seu Evangelho, nós falamos nas praças públicas, nós, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Por quê? Porque falamos, está da boca para fora, está aqui dentro. Eu não fiz o esforço para que aquilo entrasse no meu coração. O necessário é isso. Como é que eu vou colocar para os meus filhos, para os meus irmãos, para o meu marido, se eu pelo menos tento agir daquela forma que eu acredito? Não é? Então a gente tem que trabalhar primeiro o Evangelho em nós, no nosso coração, diariamente. Porque você agindo corretamente, eles vão mudar. O exemplo arrasta, diz Emmanuel numa das suas mensagens. E é isso mesmo, o exemplo arrasta. A palavra que fica, aquele que escutou, que estava naquela hora necessitando daquilo, ele passa pelo crivo da razão, é um ou outro. Mas o exemplo arrasta. O exemplo é tudo na vida, para nós, para os nossos vizinhos. A doutrina nos ensina que a gente, eu já fiz uma palestra sobre essa questão da afinidade, que a doutrina nos ensina que os espíritos se ligam no plano espiritual e se formam famílias. Por quê? Porque tem os mesmos interesses, as mesmas afinidades, os mesmos gostos, o mesmo grau de evolução, de entendimento. Então formam famílias. E essas famílias encarnam entre si para a evolução. A reencarnação é a justiça, é a prova da justiça divina. Porque se eu não acreditar na reencarnação na hora da dor, na hora de uma doença incurável, na hora de uma perda de entes queridos, eu vou achar que Deus é injusto. Por quê? Por que em mim? Por que na minha vida? Por que meu filho? Por que? É isso. Agora, conhecendo a doutrina, conhecendo as leis divinas, conhecendo que ninguém, não é Deus que castiga, Deus faz leis imutáveis e eternas, mas todos nós vamos jogar, vamos plantar o que quisermos na vida. Ninguém está proibido de nada, só que vai colher a consequência dos seus atos, vai colher, é da lei divina. Então, se eu estou passando por determinados sofrimentos, é momento de aprendizado. O que Deus está querendo me ensinar com isso? É isso que a gente tem que perguntar quando você passa por uma situação difícil na vida. Todos nós passamos, a gente passa assim 4, 5 anos bem, né? Agora nós estamos numa época assim de separação do joio e do trigo, então não chega tanto tempo assim, né? Mas a gente passa uns momentos bem, com contas pagas, todo mundo feliz, de repente vem uma cacetada. E é isso mesmo, a vida é assim. Para quê? Para você colocar a sua inteligência em funcionamento e pedir a Deus, para aprender a ser humilde. Aquilo está ultrapassando, as minhas forças estão ultrapassando, eu não vou aguentar, mas se você se ligar a Deus, procurar Deus, você vai aguentar, vai ultrapassar. E pode ser do tamanho que for aquele momento. Você vai ter forças e coragem porque você está com Deus. Só oração, só ligação com Deus e não blasfêmias. É aceitação, é resignação, é coragem de vencer a si mesmo. O que Deus está querendo me ensinar nesse momento? Essa é a questão, essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Esse amigo, numa época em que a gente não podia, né? Porque agora você fala, é status você falar que você é espírita, né? Porque o pessoal já viu que espírita trabalha bastante, né? Quer dizer, não trabalho, mas para mim é um prazer vir a casa, né? Porque para eu escolher um tema, estudar um pouquinho o tema,
eu tenho que fazer primeiro a lição de casa, né? Para depois falar com vocês. Então, quem está aqui na frente, não é porque a Silene está velhinha, essa velhinha que chegou na casa antes, então teve a oportunidade de estudar um pouquinho antes, mas não sou maior que ninguém, estamos estudando juntos. Todos nós estamos no mundo de expiações e prova, todos nós estamos no mesmo grau de evolução, da mesma classe, não é? Trabalhando no nosso interior para continuar no mundo de regeneração, porque a gente sabe que estamos nessa faixa de mudança de ciclo, né? Então é isso, ó. O Mota, amigo do Licínio, o que aconteceu? Ele escondeu os livros espíritos, nunca falou de espiritismo. Por quê? Porque naquela época, se falasse que era espiritismo, falava, você está louco, você está não sei o quê. Tá? Mas ele era irmão, ele trabalhava juntos, se conheciam. Não eram assim conhecidos, eles trabalhavam juntos, viajavam juntos, eram irmãos em afinidade. Por isso que o outro ficou aborrecido, porque o que ele veio descobrir depois, então, de sofrimento e padecimento nos planos inferiores, né? Porque advogado, né, às vezes faz alguma causa que não é muito correta, vai saber. Então ele aprendeu a lição. E quando ele viu um amigo para matar saudades, aquelas coisas, ele começou a querer explicar para o que estava vivo, na carne, o que ele tinha aprendido com o sofrimento. E esse aqui já sabia. Então ele ficou nervoso, porque ele falou, poxa, nós éramos irmãos, você nunca comentou desses livros para mim, né? Então são pontos, porque, veja bem, eu pelo menos, né, fui criada na igreja católica, só que eu estava na igreja católica, mas eu fiz curso de casal, eu fiz todos os negócios da igreja católica, eu fiz, porque o meu pai era muito religioso, a minha mãe não era muito não, mas o meu pai era. Então aí ele me levava, eu ia com ele na igreja, só que eu não podia entrar na igreja, ficar lá dentro. Eu tinha que ficar aqui na porta, porque senão eu lá dentro eu desmaiava, não sei por quê, faltava lá. Quer dizer, hoje eu sei, mas aquela época eu não sabia. Então, veja bem, naquele instante eu estava no momento certo. A minha vibração era lá, naquele lugar. Por isso que a gente não pode, vamos dizer assim, condenar ninguém das outras igrejas. Não, cada um está no seu grau de evolução, na sua vibração necessária. Uns estão na católica, outros estão na evangélica, um está na evangélica que é pentecostal, outro está na evangélica que é da Assembleia, etc, etc. Certo? Cada um está na sua faixa vibratória. Todos estão estudando o Evangelho, todos estão lendo a Bíblia. Certo, João? Tudo bem. Eu estava lá na católica, estava tudo bem. Até que eu já estava bem mocinha, tinha 15 anos. Estava terminando o estudo de escola normal. A minha mãe, como eu já conhecia a minha mãe desde antes, tinha um problema seríssimo de enxaqueca. Não tinha uma semana que ela não tinha enxaqueca. E nós morávamos no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e na rua que a gente morava tinha uma casa de uma senhora afrodescendente, aquelas bem escurinhas, mas um coração de ouro branco. E ela falou para minha mãe assim: Patrícia, eu sei o que você tem. Você precisa conhecer e comigo lá na casa espírita, isso vai ficar bom. Aí ela falou assim: eu vou mesmo, porque minha mãe estava voltando da farmácia de tomar remédio. E aí tinha que ficar no quarto escuro, ela, coitada, sofreu bastante com isso. Aí então quando chegou na quarta-feira, se eu não me engano, era na quarta-feira. Ela estava boa. E ela foi de manhã lá e falou para ela: olha, eu acho que eu não vou com você, porque eu estou boa hoje, olha só como é que eu estou, né? Quer dizer, os espíritos deixaram minha mãe de lado, né? Aí ela falou: bom, você que sabe. Se você quiser que não volte mais a sua enxaqueca, você tem que ir comigo. Ela ficou com vergonha, porque já tinha combinado.
Falei, então tá bom, eu vou com você. Aí ela foi. Quando ela estava, graças a Deus, porque lá no Rio de Janeiro tem um secretismo religioso, né? Mas ela foi para um centro kardecista no Meia, lá. E aí foi tão interessante porque ela contava, né? Porque agora eu acho que não lembra mais disso. E ela disse que estava sentada assim na plateia, tinha uma mesa, naquela época era tudo aberto, né? Você assistia. Quando eu entrei aqui na casa espírita, que eu vim com o paizinho, que eu vim uma noite com o marido, não tinha essa parte do salão, era só aquilo lá. E tinha uma mesa que vinha o pessoal de Arapongas, o pessoal de Rolândia. Você lembra disso? Catarina. Então aí era assim, a gente ficava na plateia e aí recebiam os espíritos, conversavam, tudo junto. E lá no Rio de Janeiro era assim, só que era bem grande o centro espírita que ela foi. Mas ela estava lá sentadinha ao lado da morena lá, morena. E aí então, a presidente da mesa da organização falou assim, você aí, vem cá, senta aqui. Aí ela falou, eu? Falei, você mesmo, fica aqui. E ela veio e sentou numa cadeira que estava vazia ali na mesa. Aí então, começou lá, fizeram a prece, começou o negócio todo. E a diretora, a coordenadora, né, dos trabalhos, vira e falou assim, passador, sai dela e vai lá para aquele médio lá. Aí o espírito foi, você não pode mais ficar com ela, vai lá para aquele lá. Falou, mas eu gosto de ficar com ela. Você quer ver, ó, eu faço assim. O médium fazendo assim, como? A minha mãe fazia lá assim. Ele coordenava a minha mãe. E ela sentia, acho que por causa da influência dele, que não era uma influência muito boa, ela ficava com as benditas das enxaquecas. Eu sei que foi assim que a minha mãe se curou na casa espírita. E eu me lembro que ela sabia que eu gostava de ler, ela comprou uma das vezes que ela foi ao centro, que ela começou a ir toda semana. E aí desenvolveu, trabalhou na mediunidade, estudou doutrina e tudo. Depois, quando nós mudamos para São Paulo, ela foi para a Federação Espírita São Paulo, na Maria Paula. Então ela pegou e comprou um nosso lar. Chegou em casa toda contente com o livro cortado, me dando para os professores. Ela virou e falou assim, Cila, porque lá em casa eles me chamam de Cila. Ô Cila, ó, você que gosta de ler, eu comprei esse livro para você. Credo, mãe! A senhora está ficando fanática. Não quis nem pegar o livro. Não estava preparado, gente. E quando eu tinha 20 anos, eu fui trabalhar na Caixa Econômica do Estado de São Paulo, lá na rua, bem no centrão, perto da catedral, assim, né? Oh, caramba, daqui a pouco eu me lembro, trabalhei 9 anos lá. E aí, encontrei, depois que eu entrei, eu fui para a sessão pessoal, né? Então, do RH, e depois eu fiz um curso lá dentro para trabalhar no mecanizado. Então eu fiz um curso de programadora, do precursor aquelas máquinas que tinham o cartão, né? Que vinham os cartões, precursor do computador. É muito interessante. Então, a vingança do José. Então, lendo esses livros, e a minha mãe sendo espírita, a gente já tinha ouvido falar alguma coisa, né? Então foi aí que eu me tornei espírita, porque eu encontrei resposta, aí comecei a estudar a doutrina, livro dos espíritos, livro dos... Então eu comecei a compreender melhor a justiça divina. E a justiça divina, gente, você tem que saber, você tem que entender. Por quê? Porque você vai ver ali que Deus é Pai. Cada vez que você estuda o Espiritismo, porque estuda Jesus, estuda Deus, estuda todo o processo
para reencarnar. Os livros do André Luiz mostram que o processo, por exemplo, da reencarnação do Sigismundo no livro Missionários da Luz, parece assim, sem espíritos, tomando para poder reencarnar um espírito lá que eles necessitavam, né? O grupo todo necessitava, mas o que vinha mesmo era inimigo do Pai. Então foi muito difícil, muitos espíritos, muito trabalho. E fora o desenho do corpo físico, dos DNA, dos problemas todos de programação reencarnatória. Olha, ninguém nasce assim, caiu ali por acaso. Só espírito muito imperfeito mesmo, que vai passando até o momento que ele desperta de uma realidade, porque ele está lá, ele só faz coisa errada no plano espiritual, ele reencarna, não sabe nem que reencarnou, está numa família e ele continua sendo assim, só errando, então vai sofrendo aqui, vai para lá. Então, esses daí, eles têm reencarnações mais próximas uma da outra, né? Quando a gente chega no momento de realmente parar, estudar um pouco, a gente fica mais tempo no plano espiritual, porque aí dá tempo de você trabalhar a sua memória, trabalhar as leis divinas, trabalhar e se preparar para os problemas que a gente vai ter que ultrapassar na vida material. Então, estudando tudo isso, é isso que a gente tem que passar para as pessoas. Mas como eu não posso abrir o coração para todo mundo, né? Eu tenho que esperar alguém que venha interessado aqui. Muitas vezes eu encontro pessoas que falam para mim, eu passava do outro lado, eu não tinha coragem nem de passar aqui na calçada. Passava do outro lado, achando que sei lá o que tinha lá, né? Muitas vezes até os espíritos falam, o que você está achando aqui? Alguém brigou com você? Alguém te bateu? Alguém... Não, eu falei, então aqui é a casa espírita. Eles falam assim, pois é, eu tinha uma ideia tão diferente da casa espírita. Para você ver como é que funciona, né? As coisas funcionam. Então, o primeiro impacto, o primeiro exercício é a gente trabalhar a nossa melhoria, o Evangelho de Jesus no nosso pensamento, na nossa palavra e no nosso coração, nos nossos atos. Esse é. Por quê? Porque a gente não veio com a preocupação de fazer o outro se modificar. Nós nascemos com a preocupação de nós modificarmos a nós mesmos. Porque você se modificando, automaticamente alguém do seu lado vai se modificar também. É esse o objetivo da nossa encarnação. Entrarmos na encarnação de um jeito e sair muito melhor. Tá? Muita paz a todos, muita alegria no coração, vibremos para que a gente possa fazer a diferença, pelo menos na nossa família, não é? Então, muita paz. Eu convido os médiuns passistas para que hoje passem nesse instante.